Bom dia, meus caros. Partilhar com vocês um bocadinho daquilo que foi ontem aquela passagem pelo incêndio na A52, na zona da Godinha, tal como partilhei com vocês, e, e o porquê de ter passado lá ao fim e ao cabo, não é? Porque muitos se perguntarão porque é que não parei antes, etc. Até muito perto não era perceptível se o fogo estava ou não na estrada e não havia bombeiros. No momento em que me apercebo de facto que o fogo estava a cruzar toda a autoestrada, já ardia de um lado e do outro, ainda por breves momentos, que isto tem que ser decidido literalmente naquele instante, ponderei em parar a viatura. Só que na ausência de bombeiros e parar antes e com o vento a soprar basicamente na direção de onde eu estava, não me parece todo que tivesse sido a melhor solução. Como ainda era visível, e embora a imagem da câmara não reflita isso, mas era visível para lá da cortina de fumo, não era um incêndio muito largo, digamos assim, e então tomei a decisão, isto é ato contínuo, é instantâneo, de prosseguir. Eu não estou a fazer isto com outras intenções, apenas explicar, até porque naquela hora a coragem é pouco ou nenhuma e, como se diz em bom português, não cabe um feijão no cu. E efetivamente assim foi. É uma situação em que temos que decidir na hora e pode ser muito aflitiva. Então, avançar. Quanto a avançar, e eu ponho imagens, o veículo ligeiro que é à minha frente mete pé ao travão e, embora no vídeo não se perceba muito, ele reduziu muito a velocidade e depressa me estava a aproximar dele. E o meu medo aí, e é medo mesmo, era ele se parar ali, ficámos ali todos, se ele me tapa a passagem. E o medo nem é, naquele momento eu consegui o ver, mas há ali uns instantes em que o fumo se torna muito denso e se para ali. Se ele para, provavelmente eu não daria com ele parado sequer. O fogo ardia de um lado e do outro, ardia do lado esquerdo da imagem, o vento soprava do lado esquerdo para o lado direito, embora tivesse a arder já dos dois lados. Ardia o separador central, a erva do separador central estava cortada, estava muito rasteira e ardia na mesma, tal como que vocês conseguem ver aí. Eu vou tentar editar isto de maneira a parar as imagens nessa situação. E ardia literalmente até a berma da autoestrada, do lado direito também, mas o fogo e o calor vinha sobretudo do lado esquerdo. Do lado direito estava-se mais afastado da autoestrada, do lado esquerdo sim, que vinha muito fogo e vinha com muita intensidade. Já quase no final de passar a zona ou já após passar a zona de mais fumo, e quando se começa a ver as faúlhas no meio da estrada, ardiam ali um conjunto de pinheiros do lado esquerdo e as chamas ardiam com uma altura muito grande. Aliás, nota-se até pelo clarão na imagem. Se foi assustador para mim, e no final do vídeo vocês veem um caminhão no sentido contrário, ele está do lado em que o fogo arde com mais intensidade. Pouco depois eu fui ver e também fiz um print disso. Logo a seguir a autoestrada estava cortada. Aliás, ainda agora de manhã, quando acordei, depois de fazer o meu descanso, a nacional nessa zona ainda está cortada, embora marque a autoestrada que já como reaberta, não faço a menor ideia que horas é que reabriu. E então cortaram a estrada e eu imaginei logo isso, porque após passar aquela zona passaram um pouco depois duas carrinhas por mim e não passou mais ninguém. O trânsito desapareceu completamente da autoestrada. E foi assim, gente. Não é apenas explicar um bocadinho, agradecer a quem colocou aí as mensagens a desejar-me boa viagem e logo a primeira viagem após as férias quase começava aí de uma forma muito pouco simpática. Felizmente não passou de um susto para mim e é pena. Esta situação que estamos a viver, tanto em Portugal como na Galiza, não só na Galiza, mas vamos dizer assim um pouco em toda a Península Ibérica, e é pena que assim aconteça. As condições meteorológicas não são as melhores, como todos sabemos, mas também os incêndios como é que eu vou dizer isto? A grande maioria deles não nasce de forma espontânea. Pois bem, votos de boas viagens a todos. Estamos numa altura em que muitos imigrantes já estão a fazer o regresso aos seus locais de trabalho do ano todo, e então
boas viagens com muita segurança e um abraço a todos.